Estamos vendo, será o nascimento de um ídolo? O Corinthians e Hugo Souza vão criando uma relação muito bonita. Mas antes de qualquer coisa, deixe seu like, se inscreva no canal da TNT Esportes, compartilhe o conteúdo se você gostou. Se não gostou, pode dar o dislike, comentar, feedback. Só não passe por aqui sem fazer nada, por gentileza. Seguinte, Hugo Souza foi decisivo de novo e pegou um pênalti que evitou a derrota no clássico contra o Palmeiras. O Corinthians jogou uma boa parte do segundo tempo com 1 a menos, sofreu pressão diante do adversário que jogava em casa, que teve muito volume ofensivo e que teve, no último lance da partida praticamente, a chance de vencer o derby. Pênalti no Estevão, cobrança do Estevão, defesa do Hugo Souza. O 6º pênalti que o Hugo defende desde que chegou ao Corinthians. E quando ele chegou num momento de crise para tapar a dor da saída de um ídolo, que era o Cássio. O Corinthians ainda não tinha encontrado uma solução definitiva. O Hugo precisava do Corinthians, o Corinthians precisava do Hugo, e os dois deram as mãos ali numa relação que até aqui é quase que perfeita, né? São atuações muito emblemáticas, atuações decisivas, lances que ficam na memória, e agora mais um capítulo dessa construção de idolatria, porque os ídolos nascem assim, jogo a jogo, lance a lance, defesa a defesa. E essa defesa do Hugo no Allianz contra o Estevão, diante do Palmeiras, ela provavelmente é um capítulo mais especial ainda nessa construção do que o Hugo está se tornando com a camisa do Corinthians. Lembrando, o Hugo, na passagem dele pelo Flamengo, teve ali 71 jogos. Ele já tem mais de 30 com a camisa do Corinthians e ele chegou na metade de 2024. O Hugo ele já está caminhando para ter a passagem mais impactante, mais importante e daqui a pouco, em números, a mais longa da carreira dele. Ele teve um empréstimo para o Chaves, já jogou mais jogos no Corinthians do que jogou em Portugal e já está aí praticamente na metade do caminho daquilo que ele construiu no Flamengo em basicamente 2 anos. Então é tudo muito rápido, tem sido tudo muito intenso. E o Hugo parece ter entendido também o seu papel enquanto goleiro do Corinthians, neste momento referência do Corinthians, desde que chegou um dos melhores jogadores do Corinthians. Então você percebe nas entrevistas, na postura, na forma, que o Hugo aos 26 anos está maduro para aceitar essa possível idolatria, se ela vier. É difícil também achar que em 30 jogos, em 31 jogos, alguém vai se tornar ídolo ainda sem uma grande conquista. Mas o Hugo está no caminho. Quando a gente olhar para trás, se ele virar uma referência, se ele virar um ídolo, a gente vai olhar para trás e falar, putz, teve esse momento, esse jogo, essa defesa. Aqui estava começando a se desenhar um cara muito importante na história do clube. E é bonito de ver, né? É bonito de acompanhar passo a passo. O Hugo é um cara que sofreu muito na saída dele no Flamengo, depois foi tentar a vida em Portugal, e quando chegou no Corinthians, o time estava mal. O Corinthians tinha perdido o top 3 ídolos da história do clube, né? No caso o Cássio, para muitos o maior ídolo da história do clube, então não era uma tarefa fácil. A tarefa de um clube exposto, um time que a defesa não tinha segurança alguma, com o torcedor tendo na memória o Cássio, que apesar de ter saído com algumas críticas, entregou tudo para esse clube, e o Hugo foi preenchendo jogo a jogo, rodada a rodada, cada lugarzinho disso. Óbvio que aqui não tem nenhuma comparação dele com o Cássio, mas o torcedor hoje entende que está muito bem amparado com o goleiro que tem, na representatividade, na forma, na maneira como ele se importa com o Corinthians e, óbvio, para aquilo que ele entrega. O Hugo tem sido de uma regularidade no Corinthians impressionante. Desde o começo, várias atuações grandes, muitas defesas importantes. Teve gente no ano passado colocando o Hugo na seleção do Campeonato Brasileiro e ele tendo chegado ali na metade do ano. Então mostra o quão impactante ele foi, o quanto ele resolveu problemas reais para o time do Corinthians. E aí você tem agora mais um passo, né? Uma defesa importante num clássico que você pergunta, putz, mas era final? Era decisivo? Não, mas era um clássico.
e tem uma história diferente, tem uma história à parte. Cada clássico tem o seu roteiro. E aquele, no Allianz, com o Corinthians vindo de um momento bom, o Palmeiras tentando uma reconstrução, né, dentro de um elenco já tão vencedor, fazendo um jogo de muita criação, né, de muitas chances. Tem o pênalti no último lance, tendo jogado boa parte do segundo tempo com um a mais, e aí o Palmeiras vai lá e para diante do Hugo numa defesa muito importante, né? Ao término do jogo, ele ainda provoca ali o torcedor do Palmeiras, né? Batendo no peito, mostrando o símbolo do Corinthians. Poderia iniciar ali uma treta, mas ele provoca, mas de uma forma na bola ali, nada que também tenha passado um pouco da linha. Então o Hugo vai muito pouco a pouco se transformando nessa figura de referência, nesse Corinthians que hoje é muito melhor de quando ele chegou, mas boa parte desse Corinthians que melhorou passa pelas mãos do Hugo, que de novo está se construindo um ídolo do Corinthians. Se isso vai se concretizar ou não, só o tempo dirá. De qualquer forma, a gente está testemunhando uma relação até aqui muito especial de ver, e sempre é muito legal de testemunhar isso no futebol.